E aí, meus apostadores, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro, esse é mais um vídeo aqui para o canal da Power Green Assessoria em Apostas. Hoje com os melhores palpites para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então já se liga aí, inscreva-se em nosso canal, deixa o joinha, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma dica aí. Todos os dias aí palpites para você estar lucrando aí no mercado das apostas esportivas. Link para os nossos grupos está aqui na descrição do vídeo. Você encontra link para você estar participando do nosso Telegram, nosso WhatsApp, nosso Instagram e pegando ainda mais dicas aí durante o dia, conforme os jogos vão acontecendo. Você que não consegue aí lucrar, pessoal, você que não está conseguindo aquela renda extra, você que está patinando no mercado, está trocando dinheiro ou então está perdendo dinheiro para bet, me chama nesse WhatsApp que está na sua tela, venha participar do nosso grupo de apostas esportivas, nosso grupo de assessoria, venha conhecer o nosso método lucrativo para você conseguir finalmente aí ter uma renda extra no final do mês. Beleza, pessoal? Então, bora lá, vamos falar então de Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, é isso então, vamos falar da terceira rodada do Brasileirão. Eu vou falar de 3 jogos aqui, pessoal. Sábado e domingo a gente vai ter aí esses confrontos aqui selecionados aqui por mim. Palmeiras e Corinthians no sábado. Atlético Mineiro e São Paulo no domingo. Grêmio e Atlético Paranaense também no domingo. Tá ok, pessoal? E aí no sábado a gente tem às 19 horas Palmeiras e Corinthians, um clássico aí, né? Nós vamos ter aí o Palmeiras e o Corinthians que vieram de eliminações na Copa do Brasil. O Corinthians que não vence o Palmeiras há muitos jogos, pessoal, pelo menos há 5 jogos não vence o Palmeiras, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, é isso mesmo, 5 jogos pelo menos não vence o Palmeiras. Sabe quando que o Corinthians venceu o Palmeiras? No primeiro jogo depois que voltou os jogos da pandemia, depois da pandemia lá, parou os jogos lá em 2020, aí voltou no meio do ano, né, do meio para o fim do ano, aí sim o Corinthians, o primeiro jogo foi Palmeiras e Palmeiras, o Corinthians venceu o Palmeiras, e depois não venceu mais, perdeu a final do Paulista, teve lá os jogos do Brasileirão, teve jogos esse ano, o Corinthians não conseguiu ganhar mais, está em crise, né? Não está conseguindo se encontrar, os jogadores também de baixo nível lá no Corinthians, e o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, fez uma péssima apresentação no Mundial de Clubes, ganhou a Copa do Brasil, né? E depois também perdeu a Supercopa do Brasil e agora foi eliminado no Campeonato Paulista, perdeu a final também, né? Para o São Paulo, e agora foi eliminado pelo CRB. Mas tem um time consistente, né? Tem um time bem formado, bem melhor do que o do Corinthians. Então, galera, vamos ficar de olho aí. Vocês podem ver aqui que a race do Corinthians é apenas com 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Palmeiras tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos e 2 derrotas, tá? Então, já a gente fala da tip para esse jogo, tá? No finalzinho aqui do vídeo. No domingo, às 16 horas, a gente tem Atlético Mineiro e São Paulo. Os dois aqui, invertendo a situação do jogo anterior, a gente tem os 2 classificados na Copa do Brasil, no meio de semana. O São Paulo aplicou aquela goleada no 4 de julho por 9-1 e o Atlético Mineiro ganhou do Remo por 2-1. Então, 2 equipes que chegam fortes, 2 equipes que estão na Libertadores da América e 2 equipes que costumam aí marcar gols. Então, eu acredito aí que teremos um jogo para gols. Daqui a pouco também a gente fala demais da tip desse jogo aqui, beleza? Por fim, aqui eu vou falar só desses 3 jogos, depois meus companheiros aqui vão falar dos demais jogos. Grêmio e Atlético Paranaense, também às 16 horas no domingo. A gente tem aí também um confronto onde eles estão classificados na Copa do Brasil. Não lembro se o Atlético Paranaense está na Copa do Brasil ainda, será que está? Eu não lembro aqui agora eu fiquei na dúvida. Atlético, tá sim, ganhou do Avaí, né? Ganhou do Avaí o Atlético Paranaense, né? E o Grêmio passou pelo Brasiliense. Ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo, passou pelo Brasiliense. 2 equipes aí. O Grêmio está na Sul-Americana, o Atlético Paranaense também. 2 equipes classificadas na Copa Sul-Americana. E nos últimos confrontos também com gols, mas o Grêmio vem levando a superioridade quando se joga
lá em Porto Alegre. Então, vamos ficar de olho. E agora vamos às tips aí, pessoal, para esses 3 jogos aí. Palmeiras e Corinthians, acredito aí na vitória do Palmeiras a 1,75. Atlético Mineiro e São Paulo, nós temos aí uma possibilidade de ambas equipes marcam a 1,95. Grêmio e Atlético Paranaense, eu vou no handicap asiático, 0 e menos 0,5 para o Grêmio, tá? Pagando 1,52. O que significa esse handicap asiático? Significa que se terminar empatado, metade da aposta a gente tem devolvida, metade a gente tem perdida. Se o Grêmio ganhar, seja por qualquer placar que for, por 1, por 2, por 3 gols de diferença, a gente tem a aposta ganha. E a gente só perde a aposta por completo se o Atlético Paranaense vencer essa partida. Beleza, pessoal? Agora eu passo a bola aí para os meus companheiros aí e segue aí as dicas do Brasileirão. Eu volto no final do vídeo aí para dar um recado final. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, Wellington aqui com vocês para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato que começou demais, muitos jogos bons, muitos gols, e aí a gente vai estar analisando 3 partidas aí para esse final de semana, que eu acho que vão ser bons jogos, jogos movimentados e com boas oportunidades. Vamos falar sobre Santos contra Juventude, Flamengo contra América Mineiro e Bragantino contra Fluminense. Novamente, Bragantino e Fluminense se enfrentando depois de se enfrentar 2 vezes pela Copa do Brasil. Esse jogo promete, hein? Vamos lá? Santos e Juventude. O Santos vai jogar em casa, então a tendência é que o Santos ganhe essa partida. Aliás, ele é o grande favorito. Ele conta aí com 3 vitórias consecutivas, vai tentar a 4ª vitória para entrar de vez no eixo do embalo. A princípio, esse time aí do Juventude vai enfrentar grandes dificuldades, porque o Santos, jogando na Vila Belmiro, tem se mostrado uma equipe muito forte, como sempre foi. Então, o Juventude vai enfrentar um time muito qualificado dentro da sua casa e é amplo favorito para essa partida. O Juventude, que busca aí os primeiros 3 pontos para essa partida, vai fazer um jogo muito duro contra o Santos. Mas eu acredito aí que o favoritismo do Santos deva pesar para essa partida, mas vai ser um bom jogo. Eu acredito que possa ser um jogo aberto, mas com favoritismo inteiramente para a equipe do Santos. Passando mais adiante, a gente vai ter Flamengo e América. O Flamengo que está muito desfalcado por conta das convocações. Mas um detalhe muito importante para essa partida. O Flamengo jogou meio de semana no jogo de ida contra o Coritiba e não teve os seus principais jogadores. Mas ele vai ter o reforço para essa partida contra o América Mineiro de Gerson e Pedro, 2 titulares dessa equipe. Pedro até que não, mas ele está entrando em todas as partidas. Então eu considero como o jogador coringa aí do Flamengo no meio ali do ataque. Então, grande reforço, Pedro, artilheiro, Gerson reforçando o meio de campo. Uma partida muito complicada para esse time do América Mineiro. O América Mineiro está vindo numa sequência muito ruim. Meio de semana jogou contra o Criciúma e foi eliminado da Copa do Brasil. Então, o Lisca está encontrando algumas dificuldades para acertar esse time do América. Que, por sinal, não faz partidas ruins, não. Até que as partidas do América são boas, são consistentes, principalmente jogando em Minas Gerais. Mas a questão individual, algumas falhas ali que o time do América vem tendo, vem dificultando essa equipe a ter resultados melhores. Já o Flamengo vem numa sequência muito grande de vitória e também de empate. É o time a ser batido no momento do Brasil. O Flamengo tem um elenco muito forte, muito variado de opções, mesmo com os desfalques que o Flamengo vem tendo nas partidas. É uma equipe muito forte, muito dura, principalmente dentro do Rio de Janeiro, né? Acredito que para essa partida o Flamengo também confirme seu favoritismo, mas um detalhe muito importante, que nessas últimas partidas tem sido um lado positivo, que é a defesa, que deixa um pouquinho preocupado nessa questão do time do Flamengo, né? Apesar de ser uma equipe muito forte ofensivamente,
defensivamente ainda está buscando se acertar e vamos ver como o Flamengo vai se comportar para essa partida, já que vai ter os reforços aí de Gerson e Pedro também. Bom, dando continuidade, pessoal, à próxima rodada, Bragantino e Fluminense. Essas equipes se enfrentaram no meio de semana, o Bragantino ganhou, mas não levou. É isso aí. O resultado do primeiro jogo no Maracanã, o Fluminense fez uma vantagem muito boa contra esse time do Bragantino. E no segundo jogo, o Fluminense jogou com um regulamento debaixo do braço. Fez aí o essencial, o necessário para levar essa classificação. Então espero aqui um bom jogo entre essas duas equipes, times muito qualificados, de técnicos muito inteligentes. Então tem tudo para ser um grande jogo. Bom, falando sobre palpites para esses jogos, começando ali com o Santos e a Juventude, eu acredito sim na vitória do Santos e também acredito que o Santos faça mais de um gol. Então são duas opções de entradas aí que eu deixo para vocês que são muito legais, muito bacana. No jogo do Flamengo contra o América, acredito que o América vai deixar seu golzinho e o Flamengo também marcando. Ambas as equipes acabam marcando para essa partida. Eu acredito num jogo movimentado e um leve favoritismo ali para a equipe do Flamengo. Então temos novamente duas opções. Jogo entre Bragantino e Fluminense, não tem para onde correr. Duas boas equipes. O Bragantino vai ter o retorno de Claudinho, isso faz grande diferença para o Massa Bruta para essa partida. E no lado do Fluminense vai ter o retorno de Nino, também da seleção olímpica, que jogou junto com o Claudinho. Então tem tudo para ser um grande jogo e as duas equipes estarem marcando. Então não vou correr, ambas as equipes marcam para Bragantino e Fluminense e essa vai ser a minha entrada principal para essa partida. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês algumas opções de jogadores dessas equipes que podem estar marcando. Marinho e Caio Jorge do lado do Santos. Acredito que o Santos, dentro de casa, tem aí a probabilidade desses dois jogadores estarem marcando gols para essa partida. Flamengo e América. Bruno Henrique e Pedro, não tem para onde correr, né? Bruno Henrique é um dos principais jogadores aí desse time do Flamengo. O Pedro também, apesar de ser reserva do Gabigol, toda vez que entra, acaba deixando o seu golzinho. Então, acredito aí que são duas possibilidades muito boas de sair em gol de um desses dois jogadores, ou até mesmo dos dois. No jogo entre Bragantino e Fluminense, a volta de Claudinho qualifica ainda mais esse time do Bragantino. Então, acredito aí que ele possa ser um dos jogadores a marcar, né? Dentro dessa partida. Do lado do Fluminense também não tem para onde correr, gente. Fluminense aí que conta com Nenê e Fred. O Nenê numa excelente fase e o Fred ali na pequena área sobrar, ele é matador. Então, 3 opções aí de jogadores que possam marcar dentro dessa partida. Beleza? Bom, vou ficando por aqui com a análise dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no nosso canal para receber aí os vídeos em primeira mão, acione o sininho das notificações e espero vocês numa próxima. Tá ok? Um grande abraço para vocês e até mais. Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Will. Estou passando aqui no canal Power Green, assessoria em apostas, para passar 3 dicas para vocês aí sobre 3 jogos da terceira rodada do Brasileirão 2021. Obrigado Pedro e Wellington pelo convite mais uma vez. Beleza, pessoal? Vamos para as dicas para essa rodada. Bom, pessoal, analisando aqui o primeiro dos 3 jogos, Bahia contra Internacional. Esse jogo vai acontecer no domingo, 13/6, às 20h30. Nos últimos 4 confrontos dessas duas equipes, entre elas, né? Todos os 4 tiveram ambas marcam. Teve mais de 2,5 gols em todos os jogos. O Bahia, dos últimos 5 jogos disputados, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E só observando aqui que o Bahia, em 5 jogos, teve 10 gols pró. Ou seja, uma média de 2 gols por jogo. Nos últimos 5 jogos no Internacional, ele teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sofreu um total de 10 gols em 5 jogos e marcou 5 gols, ou seja, o dobro de gols sofridos
em relação aos gols feitos. Temos aí uma média boa de gols para esse jogo, tanto pelos gols marcados do Bahia, quanto os sofridos pelo Internacional. No próximo jogo, teremos o confronto entre Chapecoense e Ceará, que ocorre no mesmo dia, 13/6, às 20h30, mesmo horário. Nos últimos 5 jogos, aí, o confronto entre essas duas equipes, tivemos em 3 jogos desses 5, ambas equipes marcaram. Tivemos 2 vitórias da Chapecoense, 2 vitórias do Ceará e um empate. Os últimos 5 jogos da Chapecoense, a Chapecoense teve 1 vitória, 3 derrotas e um empate. Nesses jogos a Chape sofreu um total de 11 gols e marcou 5 gols. O Ceará, nos seus últimos 5 jogos, teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nesses últimos 5 jogos o Ceará sofreu 10 gols. No nosso próximo confronto, temos o jogo entre Fortaleza e Sport. Nos últimos confrontos entre essas equipes, tivemos 2 vitórias do Fortaleza, 2 vitórias do Sport e um empate. E somente um jogo com ambas marcam. Nos últimos 5 confrontos do Fortaleza, ele teve 3 vitórias e 2 empates, marcando um total de 11 gols. Nos últimos 5 jogos do Sport, o Sport teve 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Sofreu 6 gols e marcou 4. Após ver esses números, pessoal, e o cenário atual das equipes, né, o momento que elas estão vivendo, para o jogo do Bahia e Internacional, acredito que há grandes chances aí de ter um over 2 gols na partida e ambas as equipes marcarem gol. Está uma cotação boa para esse jogo e tem grandes chances aí de se concretizar. Para o jogo da Chapecoense e Ceará, seguindo o cenário atual também, acredito que o jogo tem grandes chances de ter over 2 gols, ou seja, sair pelo menos 3 gols no jogo, e ter acima de 7 escanteios. Também está com uma cotação boa e grandes chances de bater essa tip. No terceiro e último jogo temos Fortaleza contra Sport. Fortaleza para vencer e mais de 1 gol para o Fortaleza, ou seja, o Fortaleza não pode vencer por 1-0. Pode vencer por 2-0, por 2-1, por 3-2. O Fortaleza tem que vencer e marcar pelo menos 2 gols, que também está com uma cotação boa para esse jogo. Bom, pessoal, esses são os 3 jogos aí que eu analisei e estou passando essas tips para vocês. Espero que vocês consigam fazer as entradas. Vamos comemorar junto esses greens aí. E uma futura oportunidade estarei de volta passando mais dicas para vocês aqui no canal Power Green, assessoria em apostas. Obrigado mais uma vez, Pedro e Wellington, pelo convite. Grande abraço a todos e vamos em busca dos greens. Valeu! Só para finalizar então, pessoal, deixa aquele like aí, inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho. E você já sabe, link para os nossos grupos aqui na descrição, meu WhatsApp aí na tela, caso você queira participar aí do nosso grupo de assessoria em apostas. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí e boa sorte!